Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, cargo técnico administrativos em educação, ok? Então, seguindo o edital, dentro da legislação e ética na administração pública, temos o item 4, lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Pois bem, primeiro vamos conceituar o que é o processo administrativo, né? De forma geral, o processo administrativo é a forma de atuação do Estado. Ele consiste na sequência de atividades realizadas pela administração pública com o objetivo final de dar efeito a algo previsto em lei. O processo administrativo, é regulado pela Lei 9.784 de 1999, chamada de Lei de Processo Administrativo, LPA. Portanto, pessoal, essa lei também está prevista aqui na bibliografia, ok? Então, estamos no caminho. O processo administrativo é a forma como o poder público opera e toma as decisões necessárias para continuar funcionando, já que os atos do Estado não são aleatórios e arbitrários. O processo administrativo é a forma de organizar esses atos para que eles cheguem na decisão final de forma padronizada, coerente e homogênea, fazendo, teoricamente, que trâmites de situações similares sempre sejam iguais. O processo administrativo, no Estado democrático de direito, serve para tornar as decisões administrativas do poder público previsíveis, organizadas e estruturadas, de forma com que as competências dos órgãos, entidades e autoridades sejam claras e eficientes. Muito bem. Legislação sobre o processo administrativo. A Lei nº 9.784, de 99, tem o propósito de fazer com que os procedimentos internos da administração pública sejam padronizados, além de mostrar para a sociedade civil como funciona a tomada de decisão dos órgãos que formam a administração pública. A lei de processo administrativo é segmentada em 18 capítulos que elucidam como são realizados os procedimentos e processos administrativos, estipulando competências, prazos e etapas, com o objetivo de proteger os direitos da sociedade e a padronizar o cumprimento dos fins dos procedimentos. Então, lá no artigo 1º desta lei, define o propósito da mesma e a amplitude de cobertura sobre ações tomadas pelo poder público e pela administração pública da seguinte forma. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. O preceito desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1, órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. 2. Entidade a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 3. Autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Nota-se que o processo administrativo e a sua lei se aplicam não só ao Poder Executivo, mas também ao Legislativo e ao Judiciário, nas situações em que ambos desempenham funções administrativas. O Legislativo e o Judiciário desempenham tais funções quando, por exemplo, um juiz passa por uma corregedoria interna ou quando um vereador ou deputado infringe uma das regras de suas respectivas casas. Assim, os poderes em questão agem de forma administrativa e usufruem da LPA. Dessa forma, a Lei de Processo Administrativo tem como objetivo o cumprimento das garantias fundamentais, a regularização dos princípios administrativos e limita as condutas da administração pública ao que o texto apresenta. Embora a Lei nº 9.784 de 99 estabeleça o funcionamento da administração pública federal, o Superior Tribunal Federal de Justiça aplica as mesmas regras
para a administração dos estados e municípios em situações onde os próprios não possuem lei específica que regule os seus processos administrativos. Pessoal, agora eu vou apresentar alguns dos princípios, né? Então, primeiro conceituando, o princípio administrativo, como tudo dentro da esfera do direito, se baseia em princípios que norteiam a sua existência e que dão legitimidade aos caminhos e procedimentos trilhados dentro da administração pública. Então vamos lá. Um dos princípios, o devido processo legal. O princípio do devido processo legal afirma que ninguém deve ser privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Numa situação onde o processo administrativo lida com uma disputa judicial entre um administrado e a administração pública, por exemplo, o princípio do devido processo legal tem como objetivo limitar o poder do Estado e assegurar que a disputa não seja arbitrária, preservando o direito de ambas as partes. Contraditório e ampla defesa. Dentro de uma disputa judicial, o princípio do contraditório e da ampla defesa garante às partes o direito de questionar tudo o que for alegado pela outra parte, utilizando de todos os métodos legais cabíveis para manifestar defesa contra as acusações. Esse é mais um princípio que tem como objetivo preservar os direitos dos administrados, a sociedade, e dos administradores, garantindo a ambos a possibilidade de discordar de acusações e se defender pelos métodos legais das mesmas. Legalidade. A administração pública, num todo o aparato que legitima o poder do Estado, precisa operar única e exclusivamente na legalidade. Isso significa que todos os órgãos, entidades e autoridades públicas têm suas funções, tarefas e atribuições limitadas à lei. As atividades administrativas estão inclusas nisso. O poder público, no geral, só pode atuar dentro do que estipula as leis, tendo suas competências, cursos de ações e caminhos definidas pelas mesmas. Motivação. O princípio da motivação na administração pública tem como objetivo obrigar a todos os órgãos, entidades e autoridades que formam a administração pública a tornar explícitos os fundamentos legais que os fazem tomar decisões. Toda a administração pública é obrigada a explicar para todas as partes interessadas quais são os fundamentos do direito que baseiam as suas decisões, atos e procedimentos. Oficialidade. Esse princípio do direito dá autonomia ao trabalho das partes da administração pública. É a oficialidade que permite que os membros administrativos do Estado ajam de forma autônoma, sem a necessidade de que um administrado entre com um requerimento para que os processos comecem, para que se alcancem os efeitos finais previstos em lei. Gratuidade. Por último, o princípio da gratuidade, como o nome já diz, estipula que todas as relações processuais da administração pública não podem ser cobradas dos administrados. Todas as relações administrativas do Estado com os administrados devem, portanto, ser gratuitas. As únicas cobranças processuais válidas são aquelas que são previstas em lei específica. Pois bem, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os direitos do administrado, ok? Para dar sequência aqui, para não ficar tão grande e eu também não ficar tão cansado na fala, ok? Um abraço.